Porque eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe andar de bicicleta? Sério, você sabe andar de bicicleta? Aqueles que sabem, lembram quando começou a aprender a andar de bicicleta? Se você sabe andar de bicicleta, coloque aqui. Sim, sim, sei. Sim, sei. Se você não sabe, diga não, não sei. E se você lembra como aprendeu a andar de bicicleta? Eu lembro quando eu comecei a andar de bicicleta. Aligna, seja muito bem-vinda, minha amiga Dieta Eclética. Ela lembra, Cecília diz que sabe. Pois é, Eu lembro. lembra? Eu também lembro quando comecei a andar de bicicleta. E eu era muito medroso. Não sei se você era, né? Eu tinha medo. Eu passei muito tempo andando com aquelas rodinhas de lado. Você já usou bicicleta com as rodinhas de lado para não cair? Eu andei muito tempo com aquelas rodinhas e eu ficava envergonhado porque eu tinha medo. Meus colegas da mesma idade, eles já andavam sem rodinha e eu não conseguia. Aí às vezes eu levantava um pouquinho mais a rodinha da direita, da esquerda, para ficar assim meio que equilibrando, não cair, mas as rodinhas estavam lá para me segurar. Quando eu tirava a rodinha, não sei se isso aconteceu com você, se aconteceu, vá contando a história aí. Quando eu tirava a rodinha, tinha que ter alguém para me segurar, para eu não cair. Eu tinha muito medo, faltava em mim coragem. Até que uma vez, eu observei um amigo meu, muito mais novo do que eu. E ele pegou a bicicletinha dele, aí, foi para lá e para cá, sem rodinha nenhuma. Para mim foi, sabe aquela coisa, uma frustração tremenda. Eu me senti um fracassado. Eu disse, meu Deus, como eu vou fazer? Aí chamei um tio meu e disse assim, vem comigo, tira as rodinhas. Eu era pequeno, acho que eu tinha o quê? 10, 11 anos de idade. Tira a rodinha, vamos ali para a rua. E lá no 18 do Forte, onde eu morava, quem conhece ali a Rua Seroa da Mota, João Florencio, tem várias baixadas. Aí vamos para ali, para aquela ladeira. Aí ia para a ladeira comigo. Só que ele pegava, me colocava na ladeira e soltava. Aí eu ficava equilibrado, mas não pedalava. Ia até lá embaixo, depois vinha com a bicicleta empurrando. E foi assim várias vezes. Até que eu disse assim, não, agora é com medo mesmo, eu vou ter que aprender a andar de bicicleta. Eu já sou grande, já tenho quase 11 anos de idade. E daqui a pouco vou fazer 12, meus colegas todos sabem andar de bicicleta, menos eu. Aí ele me segurou mais uma vez lá do alto da Rua Seroa da Mota para descer a João Florencio. Quem sabe ali no 18 Forte sabe como a ladeira dos dois lados ela é bem grande assim. Aí soltou. E lá desce o RM novinho de bicicleta sem rodinhas. Agora era aquele momento. Ou era com ele, o controle estava na minha mão, ou ia me estartar lá no chão. Ia ser terrível. Aí eu fui, desci. E meu Deus do céu, eu comecei a frear, a bicicleta comecei a frear, ela começou a diminuir a velocidade. Quando já estava lá no final, eu consegui equilibrar, dei a volta e subi a ladeira pedalando. Nossa, para mim aquilo foi uma vitória, mas foi uma vitória mesmo. E da partir daí pronto, parece que uma ficha girou na minha cabeça, ou caiu, uma chave girou, uma ficha caiu, e eu aprendi a andar de bicicleta para sempre naquele dia. E nunca mais eu esqueci. Por que eu estou contando essa história para você? Porque eu acredito que com você foi bem parecido. Né? Essa andar de bicicleta, a gente sempre começa devagar, leva umas quedas, aquilo tudo, mas quando a gente aprende e que assume o controle da direção da bicicleta, que se equilibra, a gente não esquece mais nunca. A partir daquele dia, eu virei expert em andar de bicicleta. Aí aprendi a andar de bicicleta, depois de moto, sabe, depois dirigir, e tudo aquilo que eu decidi fazer, aprender, eu procurei fazer e aprendi da melhor forma possível. Assim foi a minha vida. Eu nasci ali no 18 Forte, minha família toda é de Nossa Senhora do Socorro, uma parte dela lá da região agreste, mas a grande maioria é do 18, da Taboca, da sede de Nossa Senhora do Socorro. Mas eu nasci no 18 Forte, ali na Rua Seroa da Mota. Cresci
Estudei ali nos colégios ali da região, Marco Maciel. Essa semana fiz uma live com a professora lá do antigo Marco Maciel. A diretora recentemente, logo no outro dia, mandou todo o currículo lá do Marco Maciel. Depois eu vou postar aqui para mostrar para você. Quero encontrar também os meus documentos, quando eu estudei lá no Sabino Ribeiro, na Escola Técnica Federal de Sergipe, antiga Escola Técnica Federal de Sergipe. Então eu cresci ali no 18 do Forte. E quando eu estava ali no 18 do Forte, eu já via aquela antena da TV Sergipe. Eu era super criança, jogando com meus colegas ali nos campinhos de futebol. Inclusive não tinha nem aquele colégio, a professora Maria Ivanda, ou antigo Marco Maciel. Era um grande manguezal onde a gente ia jogar futebol lá. E era bem embaixo da antena da TV Sergipe. Eu ficava olhando e eu dizia para mim mesmo, um dia eu quero trabalhar ali. Um dia eu quero ser como Gilvan Fontes. Quantos conhecem Gilvan Fontes aqui? Pois é, naquela época ele apresentava o telejornal na TV Sergipe, eu dizia, um dia eu quero ser como ele, eu sou fã, sou apaixonado pelo que ele faz. E um dia eu cheguei lá. Por que eu também cheguei lá? Da mesma forma que eu andei e aprendi a andar de bicicleta, eu comecei também a tatear passo a passo, caindo e me levantando a minha história, construindo a minha história. Aprendendo, eu era muito tímido. Como era que eu iria ser como Gilvan Fontes se eu era muito tímido, muito medroso, filho único? Mas eu coloquei na minha cabeça, eu disse, eu quero isso, porque eu quero ajudar mais pessoas, eu quero ser comunicativo, eu vejo o Gilvan Fontes ajudando muita gente, eu quero ser como ele. E eu fui buscar. Entrei na Universidade Federal de Sergipe, na época no curso de radialismo, rádio e TV, se eu não me engano. Comecei a trabalhar em rádio e televisão, ainda de forma bem simplória, como estagiário, até que consegui uma vaga numa rádio lá em Maceió, Alagoas. E lá naquela rádio eu tive que transferir o meu curso para a UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Olha a Milena aqui atrás comigo. Linda! Deu um alô aqui para a audiência? Oi! Oi, audiência! Então, eu transferi lá para a UFAL e lá eu consegui terminar o meu curso de jornalismo e vim para cá e entrei na TV Sergipe e o restante da história você sabe. O que você não sabe é que eu apanhei muito para chegar até ali. As pessoas acreditam assim, Ricardo deve ter tido um grande QI, alguém que indicou para entrar na TV Sergipe. Não. Foi com a cara e a coragem, levei lá o currículo e há mais de 20 anos eu consegui vaga lá. Tudo apanhando, aprendendo, porque a gente não erra, a gente aprende. E cheguei até aqui. E durante esses 20 anos de jornalismo, e eu digo sempre, terrível a pessoa que tem experiência, né? Mais terrível ainda, anote isso aí, mais terrível ainda a pessoa que tem história. Se você tem história e se você tem experiência, você é uma pessoa terrível nessa terra e que pode causar verdadeiros abalos nessa terra. Se você tem experiência e se você tem uma história, eu acredito que você tem construído essa história. E durante esse tempo que eu passei no jornalismo, eu aprendi muita coisa. Aprendi a conhecer como as coisas são feitas aqui em Sergipe. Aprendi a ver quem são as pessoas que controlavam e controlam o nosso estado nesses últimos mais de 20 anos que eu passei na televisão. E eu aprendi a ver como as coisas eram acertadas, como as coisas eram definidas. E eu achava até muitas vezes normal as coisas serem definidas daquele jeito. Mas eu tinha dentro de mim uma faísca dizendo, mas eu sei que isso vai melhorar. Eu sei que quando chegar naquele momento essa coisa vai passar e vai melhorar. Mas eu via que as coisas não aconteciam. Eu via que as coisas não andavam. E aqueles que acompanham a minha história percebeu que no decorrer dos anos, de passar os anos da experiência como jornalista, eu deixei de ser apenas um mero apresentador de telejornal, de passar apenas informação, contar apenas as histórias, como também me identificar com as histórias e me indignar com as pessoas que estavam envolvidas na história.
aqueles que me acompanham nessa trajetória perceberam que eu não era mais apenas um narrador de notícia. Nesta noite aconteceu um crime, a polícia civil, a polícia militar conseguiu prender determinado traficante. A eleição deste ano foi vencida por determinado candidato. Eu deixei de ser apenas um narrador, porque eu acabei também participando da história. Eu via como as pessoas estavam envolvidas na história. Eu via como as pessoas ficavam felizes em determinados momentos. E eu via como muitas vezes as pessoas eram massacradas e sofridas em uma outra parte maior de momentos da nossa história. E eu dizia, meu Deus do céu, eu fiz minha parte. Eu já levei a informação, eu já levei a minha indignação na televisão e as pessoas percebiam. Ricardo, você estava muito indignado, estava bravo. Eu disse, pronto, fiz minha parte, já posso ir para casa, agora as pessoas vão refletir e tomar suas decisões. Mas quando eu ia para casa e chegava em casa e às vezes não conseguia dormir, a minha esposa daqui a pouco vai entrar rapidamente aqui, ela vai dizer quantas vezes eu fiquei sem dormir, porque eu dizia, meu Deus, as coisas não estão andando. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que as pessoas não despertam? Por que as pessoas não abrem os olhos? Será que elas não percebem? Até que em um determinado momento eu percebi que o problema não estava nas pessoas. O problema estava comigo. A responsabilidade não era das pessoas. Quando eu ia para casa e dizia, pronto, terminei o SE TV primeira edição, ou o SE1, ou o SE2, nomes que a gente criou quando foi diretor de jornalismo lá, ou agora recentemente no Balanço Geral, quando eu dizia, pronto, já vou para casa agora com as pessoas. Quando eu chegava em casa, eu disse, não, a responsabilidade não é das pessoas. A responsabilidade não é delas apenas de perceber, de tirar a venda dos olhos. Eu também tenho responsabilidade. Aí, em determinado momento, aquele jornalista que apenas narrava uma história, que apenas passava informação e muitas vezes com indignação, como você via, que eu me fico indignado mesmo, eu cobro mesmo, eu questiono mesmo, eu faço perguntas, e eu digo mais, aprenda, se você vai aprender uma coisa nessa live hoje, eu quero que você aprenda a fazer perguntas. Faça perguntas. Ao fazer perguntas, vai levar você para o topo, em qualquer área da sua vida. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, seja onde você estiver, aprenda a fazer perguntas. Mas perguntas, não aquelas perguntas programadas, perguntas que vêm do coração, perguntas que o outro queria fazer. E eu comecei a fazer essas perguntas, e eu comecei a questionar. E foi em determinado momento que saiu apenas o jornalista narrador, o jornalista que contava histórias, e passou a existir o jornalista com posicionamento. E o que é posicionamento, Ricardo? É você não estar em cima do muro. É você se posicionar por algo que você acredita, por algo que você acha que é o certo, que é o justo, que é o verdadeiro. E eu comecei a me posicionar e eu percebi que o posicionamento não é algo raso. Quando você se posiciona, você pensa, sua mente abre, você começa a pensar. E quem pensa, atenção, olha o que eu estou dizendo agora. Quem pensa, domina. Quem pensa, governa. E eu percebi que durante esses 20 anos que eu passei como jornalista, eu pensei pouco. E as pessoas que eram mais tidas como espertas ou pensavam mais um pouquinho, elas dominavam, elas governavam. E nós, que queríamos apenas o bem, que queríamos apenas o melhor, éramos dominados por elas. Por isso que eu, em determinado momento, eu comecei a me posicionar. Eu comecei a dizer o que eu achava e acreditava que era certo e justo. E se eu estivesse errado, eu pedia desculpas pelo meu erro.
mas eu tinha uma direção a seguir. E eu via que aquela direção, independentemente das pessoas tirarem também as vendas dos olhos, de as pessoas também analisassem e acreditassem, eu tinha que dizer, esta é a minha posição. O pau que bate em Chico também deve bater em Francisco, se Francisco estiver errado, independentemente de qualquer coisa. E eu comecei a agir assim. E essa minha posição, eu começar a trazer para mim consequências fortes. Que eu nunca, na verdade, me rebaixei para essas consequências. Só que eu percebi que chegou a determinado momento que essas consequências não estavam atrapalhando só a mim, mas as empresas onde eu trabalhava. Trabalhei na TV Sergipe, na TV Atalaia, e eu percebia que aquelas pessoas que eu acreditava como líderes, não eram líderes apenas ou de todos, eram líderes de si próprio, dos seus interesses. E elas começavam a dizer, não deixa Ricardo falar aquilo. Olha, eu estou fazendo isso, eu estou junto de você, eu estou com você. A Ricardo não pode ficar falando desse jeito, dessas coisas. Com licença aqui. Aí eu disse, por que não? Qual o problema da gente perguntar? Qual o problema da gente querer saber o porquê daquilo? Qual o problema da gente mostrar determinadas coisas? Qual o erro que há? E eu vi que estavam querendo simplesmente tirar também o meu posicionamento. Eu dizia, não, isso não pode acontecer. Aí eu comecei a tomar decisões em minha vida. E essas decisões que eu tenho tomado não foram de ontem para cá, ou de 2 dias para cá. Nos últimos 5 anos eu tenho tomado várias decisões. É uma verdadeira mudança de rumo. E eu tomei decisões incríveis, e decisões que foram tomadas de forma pensada, de forma planejada, de forma conversada. Algumas pessoas disseram assim, Ricardo, por que você não fez essa live há 10 dias, há 15 dias? Porque eu precisava conversar com muita gente, inclusive com minha filha, que completou 18 anos na semana passada, na sexta-feira da semana passada. E eu conversei, eu disse, filha, seu pai é jornalista e será sempre. Você cresceu me vendo jornalista. Você, além de ser minha filha, é minha fã pelo aquilo que eu faço. Eu não vou deixar de ser jornalista, mas eu quero avançar mais para o meu bem, para o seu bem e para o bem dos meus filhos. Conversei com ela, conversei com minha esposa, conversei com Mileninha, que só tem 9 anos, uma quase pré-adolescente. Conversei com minha mãe, conversei com os amigos mais próximos e a maioria deles diziam o seguinte, não faça isso, Ricardo. Mas as pessoas estão pedindo, as pessoas estão precisando, as pessoas estão querendo. Não faça isso, Ricardo. Mas eu orei, principalmente, eu falei com Deus e disse, Deus, qual é a sua vontade? E não foi poucos dias de oração, não. Foram muitos dias e noites e até madrugadas. E Deus disse o seguinte, eu te chamei, eu chamei os filhos deste momento para se manifestar. E está passando da hora dos filhos se manifestarem. E esse é o momento da manifestação dos filhos de Deus para esse tempo. Não é para o futuro. Você viu que quando eu falei aqui, eu disse para minha filha, olha, eu irei fazer por mim, e por você e por nossos netos. Por que por mim? Porque antes eu pensava, não, tudo que eu faço vai ser no futuro. As pessoas vão analisar no futuro, mas não. O futuro é esta geração. O futuro é minha geração e olhe que a minha geração já está passando. A minha filha já está com 18 anos. E ela me deu um tapa na cara com uma pergunta que ela fez há mais ou menos um mês, quando ela viu aquela crise toda de UTIs aqui no estado, e ela perguntou, pai, o senhor que é jornalista, por que falta tanta UTI em Sergipe? Foi um tapa na minha cara, porque a falta de UTI não foi por causa do coronavírus, mas há mais de 20 anos que faltam
UTIs aqui no estado, e é o mesmo grupo que governa, e é o mesmo grupo que eu noticiei a vida inteira, que eu achava e acreditei que iam fazer alguma coisa e não fez nada. Aí eu disse, eu preciso fazer alguma coisa além de apenas falar, de apenas narrar, de apenas contar histórias, de apenas levar notícia. E depois de conversar com todo mundo, e principalmente com Deus, eu disse, além de jornalista, que é minha profissão, há mais de 25 anos, é dela que eu sobrevivo e não preciso de outra coisa. O jornalismo, o empreendedorismo, as coisas que eu faço, e você me conhece, os meus cursos, os meus treinamentos, os eventos que eu trago aqui para Sergipe, Tiago Nigro, Joel J, Wendel Carvalho, quem mais, Cecília? Emo? Caio Carneiro e diversos eventos que nós fizemos aqui. É isso que faz com que, já falei aqui, que a gente trabalhe, que faz com que a gente produza. É o jornalismo, meus eventos, os nossos cursos com minha esposa. E eu não preciso de outra coisa. Mas eu não posso deixar essa minha geração, eu estou com 51 anos, eu não posso simplesmente lavar as mãos, me esconder ou ir para casa como eu fazia quando eu terminava o jornal e achava que estava tudo bem, vendo as pessoas sendo maltratadas, vendo as pessoas sendo manipuladas, vendo as pessoas sendo usadas e enganadas. E eu via isso. E eu tentava dizer, alertar, mas a minha voz reverberava pouco. Eu disse, eu vou assumir o controle, a responsabilidade agora é minha. E quem me conhece e que conhece o meu caráter, e o meu caráter foi testado durante esses 20 anos aqui em Sergipe. E você sabe o que é ter caráter. A pessoa pode perder tudo menos o seu caráter, a sua honra e o seu nome. As pessoas conhecem o Ricardo Marques aqui em Sergipe e eu tenho orgulho porque Deus me deu essa oportunidade. E ele disse, Ricardo, eu te chamo não para ser cauda, mas para ser cabeça nesta geração. E chame outros da sua geração para se fazerem presentes nesta guerra, nesse momento, porque eles também precisam ser cabeças. E você é cabeça dessa geração. E a geração que esteve esses anos todos no controle precisa deixar os espaços para a gente, para você e para mim, para fazer o que tem que ser feito e o que é certo, o que é justo e o que é verdadeiro. E tem que ser feito agora, não para depois, é para ser feito agora. E é por isso que, depois de quase 5 anos conversando, orando, planejando, pedindo a Deus, falando com a família, momento sim, momento não, eu decidi levar os meus princípios e os meus valores para a política. Depois que muita gente começou a pedir, perguntar, por que não RM? E as pessoas, alguns diziam assim, Ricardo, a política é suja, ali é um local ruim. Eu dizia, mas eu tenho princípios, tenho valores, tenho caráter e eu tenho a luz, que é Jesus. E por que as trevas têm que prevalecer e não a luz? Porque você que tem princípio, tem valor, tem luz, está de fora. Não, porque a política é suja, ruim. Minha mãe dizia tanto isso e hoje ela é a pessoa que está mais me apoiando a entrar nesse mundo. Porque ela diz, Ricardo, eu conheço o seu caráter, os seus princípios, os seus valores. E eu pergunto a você, você conhece o caráter, os princípios e os valores daqueles que estão aí na política hoje? Daqueles que estão chegando para você e dizem assim, olha, eu sou pré-candidato a isso ou aquilo. Você conhece os princípios, os valores e o caráter deles? Se você conhece, ótimo, aposte neles. A gente precisa dessas pessoas com princípios, valores, ética, moral, caráter, para fazer a diferença nessa geração, para ser luz nessa geração, para limpar a sujeira que está a política nos últimos anos.
E eu convoco você para fazer parte da geração RM. Estou colocando, o anúncio que eu fiz nessa live hoje é para dizer, estou colocando o meu nome como pré-candidato a vereador em Aracaju, para levar os princípios, os valores e o meu caráter e a luz que Deus me deu para a política aqui em Sergipe. E eu estou convocando pessoas, homens e mulheres de todos os lugares aqui de Sergipe para fazer parte deste momento, desta corrente, deste movimento que eu estou chamando de Geração RM, porque é só o começo e é agora esse começo. Mas você vai se perder. Se eu me perder lá, é porque eu nunca estive presente. É porque eu nunca fui achado. É porque eu nunca refleti o caráter de Deus aqui na terra. Desde pequeno, o que eu mais faço e falo é, eu sou imagem e semelhança de Deus. E onde eu estiver, onde eu colocar os meus pés, onde eu colocar as minhas mãos, é para levar a luz que Deus me deu. Eu sou apenas uma faísca e o fogo é Ele. E eu sei, e muitos dos meus amigos políticos sabem como é lidar com Ricardo Marques RM. Eles aprenderam a lidar como jornalista e vão aprender a lidar agora, se assim for a vontade de Deus, como pré-candidato a vereador em Aracaju. Princípios, valores, ética. Ser luz nessa geração. Eu fui da geração que focava apenas no erro. Eu fui da geração que apenas reclamava, eles não fazem nada, não sei o quê, e virava as costas. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa aqui no meu Instagram, ela dizendo, política, eu tô fora, se eu fico fora eu deixo apenas que as trevas prevaleçam. Você tem que estar presente e dizer não. Agora mesmo eu estou vendo muita movimentação. Gente, Sergipe é um estado deste tamanho que eu amo muito. Então, muitas coisas que acontecem aqui não deveriam acontecer porque Sergipe é desse tamanho. Talvez por ser pequeno, é porque as coisas aconteçam. Mas porque falta você, luz, você que tem caráter, você que diz assim, não, política é suja, então entre para limpar a política. Foram 20 anos eu dizendo isso. 20 anos ia para casa com a mente tranquila e achando que tinha feito minha parte como jornalista. E eles lá levando essa política que a nossa geração, apenas apontava o erro, apenas reclamavam. A minha geração apenas reclamava. Então, vamos deixar essa nossa geração, esse momento da nossa geração que apenas errou, que apenas reclamou, para agora assumir o controle. Eu gostaria de chamar a Cecília aqui. Vem cá, meu amor, vem cá, Milena, rapidamente. Porque eu quero convidar você. Eu estou colocando a minha família nessa empreitada. Não adianta ir sozinho. Não existe, olha bem, não existe político, advogado, jornalista, médico, sem princípios e valores. E um dos princípios, um dos valores é a honestidade, é a família, é Deus. São os princípios. Não estou falando de regras, estou falando de princípios. E eu conversei muito com elas, conversei muito com minha mãe, conversei muito com Sofia, com amigos próximos. E no início, há mais ou menos 3, 4 anos, o que é que você dizia, né? Eu não queria, eu não aceitava, eu achava que ele não merecia. Ele não merecia tá nesse meio. Enfim, eu tinha a mesma crença que a maioria das pessoas tinham que política não é lugar pra gente honesta, digna. Só que eu mudei esse conceito a partir de que ele me convenceu de que se a gente não se posicionar e se a gente, pessoas do bem, pessoas que têm realmente compromisso com o ser humano, não fizer a nossa parte, quem vai fazer? Ficar só reclamando não adianta, isso não é autorresponsabilidade. Então eu digo a ele que o voto mais complicado dele foi o meu e o da mãe dele.
Porque foi quem ele teve que convencer de verdade. Na verdade, não, faltou apoio, né? O apoio, na verdade, isso. O apoio dele, o mais difícil foi o nosso, porque a gente... De Mileninha, né? O de Mileninha até agora tá tendo que ser convencida, né? Mas é um mundo que ela não entende direito, enfim. Mas se meu marido, ele tá se dispondo, né, a se colocar à disposição da população, como ele já faz. Ricardo passou muitos anos trabalhando na TV, onde chegava de madrugada, não tinha tempo pra gente. E eu falo você via como eu sofria, né? Ficava dizendo, meu Deus. E assim, ele perdia a noite, ficava desesperado, porque as pessoas procuram muito o Ricardo. Já procura muito. Então, ele só vai continuar fazendo o que ele já faz. Agora, de forma oficial, onde vocês decidiram que ele estivesse fazendo isso por vocês. Então, assim, se meu marido decidiu, eu estou com ele e honro a vida dele aonde quer que ele esteja. Eu honro a vida dele e eu quero que Deus abençoe a nossa família nessa nossa jornada. Por que eu trouxe a minha esposa aqui agora? Porque para muitos parece que foi agora essa decisão, mas não. É algo que a gente vem aqui no coração há quase 5 anos, de 2015 para cá. E claro, elas eram radicais. Minha mãe, não. Sofia também não. Cecília, não. A religião, porque nós somos cristãos, a religião, a política é coisa suja. Eu disse, por que não vamos levar a luz para dentro da política? E se por acaso eu me sujar, porque você pode sujar, mas só que a luz ela é mais forte. Onde a luz chega, as trevas desaparecem. Por exemplo, olha, vou lhe mostrar aqui rapidinho só. Nós estamos aqui, luz. Onde a luz chega, as trevas correm. E se por acaso eu for abarcado pelas trevas, é porque eu nunca fui luz verdadeira. E mais, eu não estava vivendo os meus princípios, os meus valores. E você não está só levando você sozinho para essa jornada, né? Você está levando a sua família. Você está depositando tudo que você tem, que eu acredito que é a sua família, que confia em vocês, sabe dos seus princípios e valores claros. Então, assim, eu acredito que se todos nós fizermos a nossa parte, apoiar e fazer com que pessoas como o Ricardo esteja lá, né, para levar uma leveza para esse ambiente, um olhar diferente do que tem até hoje, vai dar certo. Agora, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente não vai conseguir fazer isso sem o seu compromisso. A gente não vai conseguir fazer isso se você não se posicionar, ir lá e fazer a sua parte também. Então, hoje eu lancei com ele a nossa bandeira, que é Geração RM. Nós estamos lançando essa campanha a partir de hoje de pré-candidato. De Geração RM, e eu sou a Geração RM. Eu quero ser a Geração RM. A sua geração, eu falo RM por causa de Ricardo Marques. Sim, mas sim. Geração Cecília, mas é o que a gente tá agora, Geração Adelmo, Geração Maria Eugênia, Geração Hortência, Geração Dalva. É a sua geração. Não é a geração daqueles que ficaram 20 anos na política, não. É a sua geração que estará no controle. E para eu encerrar aqui, eu quero dizer que Ricardo está entrando como pré-candidato e a família dele está entrando junto com ele. Obrigado. Então, a nossa família está junto com ele. Então, eu quero que vocês também façam a mesma coisa. Traz a família de vocês para essa jornada junto com a gente, tá? Beijo, amor, e eu confio plenamente em você. Obrigado. E Deus abençoe a sua vida. E eu quero chamar você, convidar você que quer fazer parte desta geração que vai assumir o controle. Não é Ricardo somente que vai assumir o controle, que está lançando a pré-candidatura. Estou chamando você que lance a sua pré-candidatura também. Não tenha medo e não deixe na mão deles. Eles não vão resolver. Se não resolveram em 20 anos, não vão resolver agora. Eu convido você que seja fazer parte dessa geração. Que a gente venha fazer parte de novos caminhos, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. É o que importa, são os resultados. Você que quer conversar comigo mais diretamente, essa live vai ficar salva aqui. Mas vá depois no meu direct e diga assim, Ricardo, eu quero fazer parte da Geração RM.
e eu vou conversar com você. Estou com você. Estou lançando neste momento, por isso que foi uma live surpresa, a minha pré-candidatura a vereador de Aracaju. E é só o começo. E é agora. E é agora.